Legaspi arma plano para provar que Álvaro está roubando o consórcio Vega. Salma faz o que pode para reconquistar Leonardo. Ângela corre o risco de perder o filho por culpa de Samantha. Clarinha beija Dário. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 8 a 12 de julho. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e um feliz e abençoado final de semana para todos nós. Geraldo escuta Adela e Luz conversando e descobre que Ângela está esperando um filho de Álvaro. Adela diz a Geraldo que Ângela acabou de saber que está grávida e pede para ele não demiti-la do hospital. Geraldo diz que jamais faria isso, mas que o casamento de Álvaro com Samantha não pode acontecer, é preciso cancelar. Álvaro diz a Samantha que não sabia da gravidez de Ângela. Samantha pergunta o que eles vão fazer com aquele bebê, pois é óbvio que ele não quer tê-lo. Cretino cafajeste. Álvaro diz a Samantha que é claro que não, que o que ele menos quer é um filho de Ângela. Samantha diz que ele tem que pedir para Ângela abortar. Pablo sugere a Guigo fazerem uma trégua. Ele diz que o menino para de chamá-lo de ladrão de beijos e ele não dirá à Luz que ele estava cantando no parque que a polícia chegou. Guigo pede um tempo para pensar. A menininha que brigou com Guigo o segue até a vila. Álvaro diz a Samantha que não é um monstro e não pode pedir algo assim para Ângela. Samantha manda ele pensar, pois terá que escolher entre o filho de Ângela ou a ela e sua fortuna. Samantha diz que se o filho de Ângela nascer, quando eles se casarem, ela validará o contrato pré-nupcial, o deixará na rua e tirará a sua irmã do hospital. Luz diz a Nancy que decidiu dar outra oportunidade a Félix para que Guigo seja feliz. Nancy diz a Luz que a entende, mas Félix é um homem muito agressivo e poderia voltar a fazer mal a ela ou a Guigo. Guigo entrega para Bel o dinheiro que ganhou no parque cantando. Salma diz a Ângela que o amor que Álvaro sente por ela é sincero. É o pai do seu filho e ela já não deve pensar em Leonardo, a não ser em formar uma família com Álvaro. Ângela pergunta se Salma quer que ela coloque Samantha de lado, como fez com ela, e se Samantha não é sua amiga. Salma diz que sim, mas Samantha não é amiga de Ângela e no lugar dela faria a mesma coisa. Ângela fica chocada com o que escuta de Salma e diz que elas não são iguais. Salma diz que Ângela não sabe o quanto sente por ela, porque vai deixar Álvaro ir e nunca ninguém vai amá-la como ele. Ângela diz a Salma: olha, ainda que Álvaro sentisse amor por mim, eu não amo ele e nunca cometeria com Samantha a semelhante baixeza que você cometeu comigo. Júlio e Flávia conversam sobre Sandro e ela conta a ele que estava com o pai do doutor Santillana. Júlio diz a Flávia que a compreende melhor do que ela imagina e conta que acabou de ficar viúvo. Eles combinam de se encontrarem no dia seguinte, depois que ele fizer a sua terapia, para continuarem conversando. Salma diz a Álvaro que nem Ângela e nem Leonardo querem trabalhar juntos. Álvaro diz que somente Geraldo pode decidir isso. Álvaro diz para Salma conseguir um namorado falso para que Leonardo não suspeite do que eles fizeram. Ele diz para ela ficar algumas semanas com esse homem, depois se desfaz dele e diz a Leonardo que tentou, mas não conseguiu esquecê-lo. Abel começa a jogar charme para cima de Nancy e a convida para comer tacos. Dário está na cama com Samantha, mas não para de pensar em Clarinha. Samantha diz a Dário que vai dormir com ele, não vai voltar para casa, para que Álvaro sinta o que ela tantas vezes sentiu toda vez que ele a trai. Adela diz para Ângela seguir em frente com a faculdade, com o trabalho e ao bebê, que o ame e cuide como o menino mais precioso do mundo, porque é um presente de Deus. Ângela agradece à mãe por recordá-la quais são as coisas mais importantes da vida. Álvaro liga para Samantha, exige que ela volte para casa e pergunta com quem ela está. Samantha diz que ele nem imagina e que espere para ver o que se sente ao encontrar uma cama vazia. Álvaro diz para ela não provocá-lo. Samantha diz que isso que ele sente agora vai sentir quando ela mandá-lo para o inferno ou que tire a sua irmãzinha do hospital. Ângela envia uma mensagem para Leonardo dizendo que nunca quis machucá-lo. Leonardo não a responde e diz para si mesmo que maldita foi a hora em que se apaixonou por ela. No dia seguinte, Geraldo e Samantha voltam a discutir por causa do casamento dela com Álvaro. Samantha diz que o pai já disse que não vai ao seu casamento e isso dói, mas se não vai ajudá-la, que não a atrapalhe. Ao ver Álvaro, Geraldo grita para ele ir embora daquela casa e diz que não quer vê-lo ali.
Irritado, Álvaro diz que Samantha vai lhe dizer com quem passou a noite. Samantha diz que esteve com seu amante. Ela diz que tem um amante, assim como ele continua rindo da cara dela com Ângela e que sabe que ele foi para Real do Mar atrás dela. Álvaro inventa mais mentiras. Diz que foi atrás de Ângela porque ela havia acabado de dizer que estava esperando um filho dele. Pretendia chantageá-lo e ele foi para acabar com isso de uma vez por todas. Credo, que Deus defenda e livre todas as mulheres honradas de trastes infelizes assim como esse rato imundo do Álvaro. Samantha diz que a capacidade dele de mentir é incrível. Álvaro diz que está dizendo a verdade, que foi tratar de convencer Ângela a ficar em Real do Mar com seu filho. Ele diz: Amor, acredita em mim, porque você acha que direto de lá fui para Nova York para te comprar o melhor anel? Porque eu te amo. Ângela recebe a resposta do departamento de bolsas da faculdade, negando uma bolsa para ela. Tudo isso por culpa de Duarte. Arrasada, Ângela diz a Ed, a secretária, que não poderá se inscrever para o próximo semestre, que não vai poder ser médica. Dário leva a Clara para passear. Ângela não se rende. Ela diz que fará um esforço para terminar o semestre, mas que não sabe como fará para o próximo. Salma apresenta o aluno Matias para Leonardo como seu namorado. Leonardo diz a Matias que é um prazer conhecê-lo e deseja felicidades para Salma e ele. Salma agradece Leonardo e diz que na verdade não estava preparada para ter um namorado. Matias a interrompe, dizendo que não podia deixar de vê-la, que ela é a companheira mais linda da faculdade. Salma deseja um bom dia para Leonardo e se afasta de mãos dadas com Matias. Dário dá uma rosa para Clara. Ela chora e diz que é muito bonita. Dário diz que o mundo vai ser outra vez para ela e que ela tem uma vida inteira para voltar a descobri-lo. Álvaro diz a Samantha que Ângela é uma mulher muito manipuladora e está fazendo o mesmo com esse bebê que espera, que é usá-lo para chantageá-lo. Samantha diz que ele tem que exigir um exame de DNA. Álvaro diz que é claro que fará isso, e se esse menino não for seu, mandará Ângela para o inferno. Leonardo vê Ângela chorando e pergunta a Ed o que ela tem. Ed diz que Duarte é um ordinário e por culpa dele, Ângela não poderá solicitar sua bolsa. Leonardo vai até Ângela e diz que Ed lhe contou sobre a bolsa. Ângela pergunta se ele está feliz, porque segundo ele, a vida está lhe cobrando o que ele fez. Leonardo diz que ela sabe que ele não é assim, que lamenta muito tudo o que ela está passando e se há uma aluna que merece essa bolsa, é ela. Ângela diz que tanto faz, porque de todos os modos não poderá continuar na faculdade e logo terá que sair do hospital também, porque ele não a quer na fundação. Ângela diz que não vai ter nenhum dinheiro nem para ela e nem para o seu bebê. Leonardo diz que não quer que ela tenha nenhum problema econômico por sua culpa. Eles não têm por que misturar as coisas e podem trabalhar juntos. Ainda que vai lhe doer muito vê-la com Álvaro, esse bebê não tem a culpa. Leonardo diz: quisera que o seu coração fosse meu, assim como para minha desgraça, o meu continua sendo seu. Ele se afasta e Ângela fica chorando. Geraldo convida dela para tomar café da manhã com ele. Sem graça, ela recusa. Geraldo insiste, dizendo que não sabe fazer nada só, muito menos comer, o que ele sempre fez ao lado de Beatriz. Álvaro diz a Samantha que roga a Deus para que o que ela disse sobre ter um amante foi só algo para machucá-lo, porque se isso é verdade, ele não poderia suportar. Samantha diz que uma parte dela sabe que ele está mentindo, a outra quer acreditar nele, e pergunta se ele ainda quer se casar com ela, mesmo sabendo que talvez ela tenha um amante. Álvaro diz que sim, porque sabe que o que um sente pelo outro é mais forte do que qualquer coisa. Geraldo pede para Adela lhe falar sobre a sua família. Adela fala com amor como era sua vida em Real do Mar ao lado do marido e da filha. Alguém tira fotos de Álvaro recebendo dinheiro do seu fornecedor. Álvaro diz a Leandro que vai aproveitar até o último momento para tirar tudo o que pode dos Vega, pois disso depende o seu futuro e o da sua futura família. Pablo provoca Luz. Ele diz que ela não sabe a vontade que ele tem de beijá-la. Luz fica toda derretida para o lado dele, esperando seu beijo. Mas ele não a beija. Geraldo diz a Adela que está triste e desesperado, pois a filha se casa amanhã com o idiota do Álvaro Villa-Lobos. Adela diz a Geraldo que também traz Álvaro atravessado.
Mirth chega na casa de Geraldo e pede perdão. Ela diz que não sabia que ele estava tomando café da manhã àquela hora, e muito menos com a cozinheira. Mirth pergunta se a Adela não acha que está sendo inconveniente. Sem graça, Adela tenta se levantar, mas Geraldo não permite e diz a Mirth que é claro que não, que ele suplicou que Adela fizesse o favor de acompanhá-lo. Fingida, Mirth diz: "Pois muito obrigada, Adela." Nancy diz a Abel que seu carro estragou. Prontamente, ele se coloca à disposição para ir até a casa dela para arrumá-lo. Mirth diz a Geraldo que Samantha convidou para o seu casamento e imagina como ele se sente. Ela chama Geraldo para fazer uma viagem e diz que voltarão revitalizados. Geraldo fica sem graça, diz a ela que nunca viajou com nenhuma outra mulher. Mirth diz que eles viajarão como amigos, claro. Para mudar de assunto, Geraldo promete que vai pensar na ideia dela. Álvaro conta para Dário que Ângela está grávida e diz que tem certeza que o filho é seu. Dário diz que imagina que ele vai cancelar o casamento depois disso. Álvaro diz que claro que não, que o casamento continua de pé e pede para ele não falar nada para Clara. Abel se suja todo ao tentar arrumar o carro de Nancy e ela diz para ele entrar e tomar um banho. Salma e Álvaro conversam com Geraldo sobre o problema de Ângela e Leonardo. Salma diz que os dois acabaram de ter um problema pessoal muito forte e Álvaro e ela pensam que não é boa ideia que eles trabalhem juntos. Geraldo pede para Salma deixar Álvaro e ele sozinhos. Geraldo diz que Álvaro não pode se casar com a sua filha. Álvaro diz que Samantha já sabe da gravidez de Ângela e o perdoou. Ele a ama. Quanto ao bebê, vai tratar de ser um bom pai para ele e vai levar uma relação cordial com Ângela. Irritado, Geraldo pergunta até quando vão ter que aguentar o cinismo dele. Júlio conta para Flávia que a esposa morreu de meningite. Ele diz que ela ficou doente logo depois que alguém a ameaçou e nunca pôde se recuperar. Geraldo é muito compreensivo com Ângela em relação à sua gravidez. Ele diz que sabe que ela tem problemas com Leonardo e pergunta se quer que a mude de área. Ângela diz que Leonardo e ela já resolveram as coisas e combinaram de trabalhar juntos. Geraldo a parabeniza por saber separar as coisas pessoais e seu profissionalismo. Ângela diz a Geraldo que não sabe se poderá continuar estudando no próximo semestre e conta que lhe negaram a bolsa. Nancy vai levar a roupa de Abel. A toalha dele cai e ela acaba vendo ele nu. Nancy fica morrendo de vergonha e sai do quarto. Geraldo insiste para que Ângela permita que ele pague por suas mensalidades na faculdade. Ele diz que precisa fazer algo mais por ela e que Beatriz e ele a querem como uma filha. Samantha escuta o que o pai diz para Ângela e não gosta nada. Ângela diz que eles também são como pais para ela. Geraldo diz a Ângela que está muito triste por ela ter terminado com Leonardo e pergunta se ela ainda sente algo por Álvaro. Ângela garante a Geraldo que não sente nada por ele. Desesperado, Geraldo pede para Ângela falar com Álvaro para que ele não se case com Samantha. Furiosa, Samantha briga com o pai pelo que escutou ele dizendo a Ângela. Samantha diz que o pai a rejeita, enquanto a oportunista da Ângela, ele diz que é como sua filha. Geraldo diz que não a rejeita, só não está de acordo com esse casamento absurdo e não será testemunha de como ela se condena a viver uma desgraça. Samantha diz ao pai que vai se casar com Álvaro e pronto, e manda ele aceitar de uma vez. Júlio diz a Leonardo que a doutora Flávia é o encanto. Leonardo conversa com Júlio sobre Ângela e ela escuta a conversa deles. Leonardo diz a Júlio que teve a má sorte de se apaixonar profundamente por uma mulher falsa e egoísta. Ângela sofre com o que ouve. O detetive que Legaspi contratou mostra para ele as fotos que tirou de Álvaro recebendo o dinheiro do fornecedor e diz que o seguiu até um banco. Legaspi diz que eles precisam de algo mais, algo que ligue o dinheiro que Álvaro recebeu aos contratos do consórcio hospitalar Vega. Guigo encontra a menininha do parque na vila e leva a comida para ela. Ele não conta para a mãe, Pablo e Abel o que fez. Atendendo ao pedido de Geraldo, Ângela pede para Álvaro não se casar com Samantha, mas deixa claro que não está fazendo aquilo por ela. Ângela diz que foi pedir para ele não arruinar a vida de outra mulher. Álvaro diz que Ângela talvez não entenda os seus métodos, mas ele faz tudo aquilo por ela, por Clarinha e agora pelo filho deles. Ângela diz que o seu bebê e ela não precisam de nada dele. A única coisa que está pedindo é que ele não faça mais ninguém feliz. Álvaro diz que uma palavra dela lhe basta. Se ela disser que sim, eles vão embora e a história deles muda para sempre.
Ângela diz que a história deles terminou porque ele a matou e ela não poderia voltar com ele. Álvaro diz para ela sair então, porque ele precisa terminar de se arrumar para o seu casamento. Mirtes tenta convencer Geraldo a participar do casamento de Samantha, mas ele se nega. Ela volta a chamá-lo para viajar com ela e Geraldo acaba aceitando. Ângela diz a Geraldo que falou com Álvaro, mas não conseguiu nada, porque ele está decidido a se casar com Samantha. Ângela tenta convencer Geraldo a apoiar Samantha, dizendo que ela é sua filha e nunca o perdoaria se ele não estivesse com ela nesse momento, por mais que esteja se casando com um monstro. Legazpi se encontra com Leandro, o fornecedor, e diz que sabe dos negócios que Álvaro e ele estão fazendo. Com medo, o fornecedor pergunta o que Legazpi quer. Legazpi diz que quer que ele entregue a cabeça de Álvaro Villa-Lobos. Mirtes, Leonardo, Samantha e Álvaro ficam surpresos quando Geraldo aparece acompanhado de Ângela para o casamento. Ângela se senta ao lado de Geraldo. Para não sair prejudicado, o fornecedor aceita ajudar Legazpi e eles armam o que farão para pegar Álvaro. Samantha e Álvaro se casam pelo civil. Samantha agradece ao pai por ter participado do seu casamento e diz que ele não sabe o que significa para ela. Álvaro também o agradece. Geraldo diz que está ali pela filha e nada mais. Samantha pergunta se Ângela não vai felicitá-los. Ângela diz que sim e que espera que o casamento deles seja para a vida toda. Samantha diz que espera que agora tenha ficado claro para todos que Álvaro e ela são marido e mulher. Ângela diz, assim como eu também espero que fique claro que a única relação que eu vou ter com Álvaro será como o pai do meu filho e nada mais. Leonardo vai atrás de Ângela e pergunta se ela já nem se incomoda em mostrar que está apaixonada por Álvaro e o que faz ali. Ângela diz que foi acompanhar Geraldo e que a sua presença ali demonstra que ela não tem a menor intenção de voltar com Álvaro. Leonardo diz que só por ela não ter feito um drama, isso não garante nada, que Álvaro é um excelente ator, mas ela é melhor do que ele, é melhor para fingir e enganar. Salma se aproxima e fica escondida vendo a discussão entre eles. Leonardo diz que se não amasse tanto, poderia odiá-la. Ângela diz para ele odiá-la então, se é mais fácil. Leonardo a acusa de ter um plano com Álvaro para tirarem Samantha da jogada e serem felizes com o dinheiro que puderem tirar dos Vega. Ele diz que acreditou que ela fosse uma mulher decente. Ângela tenta dar uma bofetada nele, mas ele segura o braço dela. Ângela se solta, diz que ele é um imbecil e se afasta, o deixando só. Abel procura Félix e diz que quer saber o que ele tem a ver com o problema da água que eles têm na vila. Félix diz que não tem ideia do que ele está falando, mas se oferece para ajudá-lo, em troca dele fazer com que Luz e Guigo voltem para sua casa. Salma diz a Leonardo que sabe que vai doer muito, mas o aconselha a se esquecer de Ângela, por mais que a ame, porque tem que se amar e se respeitar a si mesmo. Leonardo jura a ela que fará isso. Salma o abraça. Matias chega e pergunta por que Salma está abraçando seu ex-namorado. Leonardo pede desculpas, diz que eles estavam somente conversando e sai. Dário tenta colocar um ponto final no seu caso com Samantha, mas ela o ameaça, dizendo que se ele rejeitá-la, vai expulsá-lo do hospital e fechar as portas para ele. Salma envia uma mensagem para Álvaro, dizendo que Ângela e Leonardo brigaram e que, agora sim, isso parece definitivo. Álvaro diz que está perfeito, mas enquanto ela e Leonardo não estiverem casados, eles não poderão ficar tranquilos. Leandro liga para Álvaro, fala sobre o próximo negócio que farão e que a comissão dele já está garantida. Álvaro diz que é assim que gosta e manda ele comprar os materiais de sempre para o hospital. Álvaro diz a Leandro que enquanto ele lhe der as comissões, ele lhe dará os contratos e todas as compras dos materiais. Álvaro diz que quando voltar da lua de mel, entrará em contato com ele e desliga o telefone. Leandro gravou toda a sua conversa com Álvaro. Mirtes arruma sua mala para viajar com Geraldo. Leonardo diz à mãe que estranha isso de que ela e Geraldo estejam vivendo a sua dor e a sua solidão juntos, e pergunta se há algo entre eles. Mirtes diz que não sabe, que não vê o futuro, mas nem ele nem ela têm compromisso, e se chegar a acontecer, eles não teriam que dar explicações a ninguém. Legazpi diz que Geraldo vai muito bem acompanhado para sua viagem. Geraldo diz que Mirtes é somente uma amiga, e ele ainda tem muito viva as recordações de Beatriz em seu coração. Legazpi diz a Geraldo que se tudo sair bem, logo eles terão Álvaro em suas mãos. Félix diz a Luz que Abel procurou e disse que ele é o culpado pelo que estão passando com a dívida da água.
Félix diz que se eles têm problemas, pode ajudá-los, pois tem um amigo que trabalha no sistema de água. Luz acredita na boa vontade de Félix. Geraldo vai buscar mistos e eles saem de viagem. Guigo leva comida para Estrelinha, a menina do parque. Ângela e Leonardo trabalham juntos na fundação. Depois de atender uma criança, Leonardo acaba dormindo. Ângela vai ver a criança e cobre Leonardo. Ela olha para ele e em pensamento diz: como que eu faço para deixar de te amar? No dia seguinte, Adela se oferece para ajudar Eva a arrumar a casa de Geraldo. Eva explica para Adela como ela terá que arrumar o ateliê de Beatriz e diz que Geraldo quer que deixem tudo exatamente como a senhora deixou. Adela encontra o diário de Beatriz e começa a ler. No diário, Beatriz relata sua história de amor com Geraldo. Guigo leva mais comida para Estrelinha e dá dinheiro para ela também. Ele diz que o dinheiro é para ela comprar algo para comer até que ele volte do hospital, pois será operado. Luz encontra Guigo com Estrelinha e pergunta quem ela é. Salma pergunta a Leonardo se ele acha que é muito cedo para ela falar sobre casamento com Matias. Ela diz que se imagina fazendo tudo com sua família. Leonardo diz que ela será uma excelente mãe e esposa. Salma fica sem graça ao ver que Leonardo não se importa por ela estar com outro. Guigo conta para a mãe, Abel e Pablo, como conheceu Estrelinha. Estrelinha diz que não quer que eles briguem com Guigo e que vai voltar para a rua. Pablo e Abel permitem que Estrelinha fique morando com eles. Mais tarde, Guigo é levado para ser operado. Luz agradece Ângela por estar com ela, a apoiando. Estrelinha diz para Luz que tudo vai ficar bem e pede para ela não chorar. Vão se passar 3 semanas. Dário ajuda a Clarinha a ficar de pé. Ao tentar andar, ela quase cai. Dário a segura em seus braços e eles ficam se olhando fixamente. Álvaro chega da sua lua de mel e volta a trabalhar no hospital. Legazpi diz a Álvaro que quer falar com ele sobre algo que vai fasciná-lo e mostra as fotos dele com Leandro Rioja, o fornecedor. Legazpi diz a Álvaro que demorou para conseguir as provas contra ele, mas ali estão os balanços dos suprimentos e falta muito dinheiro. Legazpi diz que tem todas as provas e até ali ele chegou. Luz diz ao médico que Guigo está sentindo mais dor do que antes de ser operado. O médico diz a Luz e Félix que infelizmente os últimos exames que fizeram em Guigo mostram que a operação não saiu como eles esperavam. Ele diz que os nervos de Guigo foram afetados durante o procedimento e ele vai precisar ser operado novamente ou poderá ficar sem caminhar. Guigo chora. Salma finge estar mal e diz a Leonardo que terminou com Matias. Leonardo pergunta por quê. Salma diz que disse para ele que a encantaria ter uma família, que se casassem e tivessem filhos, e Matias não gostou, pois ele não quer nada disso. Salma diz que Matias a fez se sentir como uma estúpida e o abraça. Depois ela diz a Leonardo: eu não sei como eu te deixei. E os dois se beijam. Ângela entra na sala e fica arrasada ao ver Leonardo e Salma se beijando. Leonardo para de beijar Salma e vê Ângela. Ângela sai sem dizer nada e Leonardo tenta falar com ela. Salma o chama e diz que ele já não tem por que dar explicações a Ângela. Leonardo diz a Salma que é verdade, mas que não sabe por que fez isso, que não estava pensando. Salma diz que um beijo não tem por que explicar, se sente e pronto. Leonardo diz que não quer beijá-la só porque eles estão vulneráveis. Salma diz que para ela vai ser muito difícil esquecer aquele beijo. Luz tenta tranquilizar Guigo e diz que o médico vai fazer de tudo para que ele caminhe. Félix diz que o médico vai ter que responder, pois o filho dele não estava assim, ele não pode deixá-lo em uma cadeira de rodas. O médico diz a Félix que lhe explicou os riscos da operação e ele até o pressionou para que operasse o menino antes do tempo, apesar dele dizer que não recomendava. Furiosa, Luz diz que Félix é o culpado por seu filho estar assim e isso ela não vai perdoá-lo. Félix se faz de vítima, diz que o médico quer se safar jogando a culpa em cima dele e ameaça processá-lo. Luz não acredita em Félix e diz que foi ele quem deu a ordem. Legazpi diz a Álvaro que as evidências dos seus atos corruptos e dos desfalques são muito graves. Álvaro tem uma carta na manga, mostra o envelope para Legazpi e manda ele abrir, dizendo que vai encantá-lo. Legazpi fica surpreso ao ver fotos suas com uma mulher. Clarinha quer tentar andar novamente, mas Dário teme que ela possa cair.
Clara diz que isso é o que quer, cair nos braços dele. Dário a ajuda mais uma vez e ela dá um passo. Clara diz que nunca lhe dera um beijo. Dário diz que não quer que ela confunda as coisas. Clara diz que é uma brincadeira e Dário pede para ela não brincar com isso. Álvaro diz a Legaspi que assim como ele pode trazer as suas sujeiras ao sol, ele pode mostrar para a esposa dele e filhos o seu namoro com Patrícia Hernandes, que tem somente 22 anos. Álvaro diz a Legaspi que os dois ficarão caladinhos e que com ele ninguém se mete. Sem saída, Legaspi se vê obrigado a ficar calado e a não entregar Álvaro para Geraldo. Luz diz a Félix que quer levar Guigo para ser atendido pelo Dr. Leonardo e com o especialista que ele recomendar. Félix concorda e diz para ela não se esquecer de que ele está do lado dela e de Guigo. Ângela conta para Ed que viu Salma e Leonardo se beijando e diz que ela está se aproveitando da dor dele. Salma pede para falar sós com Ângela e diz que lhe disse que quando ela se afastasse, Leonardo ia voltar para ela. Salma diz para Ângela aceitar sua nova realidade e que o seu lugar está com Álvaro, não com Leonardo. Ela diz para Ângela ir com o pai do seu filho e não confundir Leonardo. Ângela diz que se Leonardo a ama, não tem por que se confundir. Salma diz que será questão de tempo para que ele volte para ela e que Ângela viu, foi ele quem a beijou. Salma diz para Ângela fazer o que for para ser a namorada de Álvaro e que deixe Leonardo em paz. Álvaro paga Gregório pelas fotos que tirou de Legaspi. Leonardo diz a Ed que precisa falar com Ângela. Ed diz que duvida muito que Ângela queira falar com ele. Leonardo envia uma mensagem para Ângela perguntando onde ela está e se podem conversar. Ângela diz que eles não têm mais nada para falarem e o bloqueia. Surpreso, Leonardo diz a Ed que Ângela o bloqueou. Ed diz que lhe disse e sai, o deixando só. Guigo é recebido com festa na vila. Pablo pergunta o que aconteceu, se Guigo poderá voltar a caminhar. Luz diz que a operação dele saiu mal. Chorando, Guigo pede para levá-lo para o quarto e diz que não quer ver ninguém. Ângela e Leonardo sofrem com a separação. Clara pergunta a Álvaro por que Samantha ainda não foi vê-la, se não quer conhecê-la. Álvaro diz a ela que não é isso, é que Samantha anda muito ocupada. Clara conta para Álvaro que deu alguns passos. Ela disse que o Dr. Dário a ajudou, que ele é um bom médico e também seu amigo. Leonardo diz a Júlio que não sabe se gosta de Salma ou se somente lhe tem agradecimento por tudo o que fez, pois ela usou todas as suas economias para tirá-lo da cadeia. Ele diz que não sabe o que fazer. Júlio aconselha a deixar que as coisas sigam o seu curso, pois como em um rio, tudo passa. Álvaro conta para Dário o que Legaspi quis fazer, mas diz que o tiro dele saiu pela culatra, pois se meteu com a pessoa errada, e garante que Legaspi vai pensar 2 vezes antes de se meter com ele. Álvaro diz a Dário que durante a lua de mel Samantha esteve trocando mensagens com alguém e ele tem certeza de que é o amante dela. Álvaro pergunta se Dário tem ideia de quem possa ser. Dário diz que nem estaria tão seguro de que Samantha tem um amante. Abel continua dando em cima de Nancy e pergunta se ela não imagina eles tendo um filho que se pareça metade com ele e metade com ela. Nancy diz a Abel que eles devem declarar às autoridades que estão protegendo Estrelinha ou poderão acusá-los de sequestro. Samantha escuta Ângela conversando com a ginecologista sobre a vacina contra a influenza que ela deve tomar no dia seguinte. Leonardo vai até a casa de Ângela e diz a Adela que precisa falar com ela. Ângela chega do hospital e diz a Leonardo que entre eles já não há nada a dizer. Leonardo diz que quer pedir desculpas pelo que ela viu. Ângela diz para ele guardar suas palavras porque não vai acreditar nele e nem ele nela. Ângela diz que ele já viu que ela não é a única que escondeu o que sentia. Ele também continua apaixonado por Salma. Leonardo jura a Ângela que não sabe por que beijou Salma. Ângela diz que ele encontrou um consolo muito rápido quando viu que não funcionou com ela, já estava com a Salma. Leonardo diz que não quer voltar com Salma. Ângela diz que Leonardo a utilizou para que Salma voltasse com ele. E Estrelinha tenta animar Guigo. Leonardo diz a Ângela que o seu lugar é ao lado dela, mas ela continua querendo o desgraçado do Álvaro, continua apaixonada por ele. Leonardo diz que por isso ela quer que ele vá com Salma, para se sentir menos culpada pelo que ele fez.
Ângela diz que dá no mesmo, que ela continua apaixonada por Álvaro, ele por Salma e de verdade não sabe o que fazem juntos. Ângela diz para ele ficar com Salma, que se casem e tenham muitos filhos. Leonardo diz que talvez faça isso. Ângela diz que é bom, porque o que é o mais longe de sua vida. Manda ele ir embora e diz que não quer que ele volte. Pablo diz a Luz que vai ajudá-la em tudo, porque Guigo é para ele como um filho. Mirtes chega de viagem e diz a Salma que as coisas com Geraldo estão uma maravilha. Salma pergunta se aconteceu algo entre eles. Mirtes diz que ainda não, mas que não vai demorar. Salma conta para Mirtes que Leonardo a beijou e diz que elas precisam comemorar. Pablo recebe outra notificação do sistema de água, dizendo que ou eles pagam a dívida amanhã ou cortarão a água. Em seu quarto, Geraldo pega uma foto de Beatriz e diz que já está ali com ela. Abel conversa com Luz e Pablo sobre o que Nancy lhe disse a respeito de Estrelinha. Abel diz que eles terão que falar com a agente da assistência social. Estrelinha escuta e fica assustada. Geraldo não encontra as joias de Beatriz. Samantha conversa com o enfermeiro e o encarrega de aplicar um remédio em Ângela quando ela for tomar a vacina contra a influenza. Surpreso, o enfermeiro diz que aquilo provocaria um aborto. Samantha diz que isso é o que ela quer. Salma diz a Leonardo que eles buscam mesmo uma família, que uma vez eles se amaram com intensidade e podem voltar a se amar de novo. Leonardo diz que é tarde demais para eles e que o beijo foi um erro. Salma diz que não quer nenhuma família que não seja com ele e pede que por favor voltem a ser namorados, porque juntos poderão voltar a ser felizes e pergunta o que ele disse. Leonardo diz que não quer machucá-la e que não se sente pronto para ter uma relação agora. Salma diz que não entende, que não importa quão baixo Ângela caiu e que ela o apoie, ele nunca vai perdoá-la. Salma diz que só quer que Leonardo saiba que o amor dela por ele é incondicional e que ele se lembre de quem esteve ao seu lado em seus momentos mais escuros e de quem o rejeitou. Bicha nojenta, falsa, porcaria de mulher, dá certinho com Álvaro essa mentirosa mau caráter. Geraldo tenta descobrir onde as joias de Beatriz estão. Eva diz que sabia onde Beatriz guardava as joias, mas jura que não sabe onde elas estão. Salma pede desculpas a Leonardo. Diz que o pressionou, mas fez isso porque sentiu desespero, porque o ama e só quer que conversem com calma. Leonardo diz que está bem e vai pegar um café para eles. Samantha começa com seu show para colocar a culpa em Adela pelo desaparecimento das joias da mãe. Geraldo pede para Eva reunir todos os empregados no dia seguinte, porque eles precisam saber o que aconteceu. Samantha insiste para Eva chamar a Luz e a Adela e diz que precisam fazer uma denúncia. Geraldo diz que já é tarde, amanhã ele decide o que farão e pede para deixá-lo só. Salma coloca seu celular para gravar sua conversa com Leonardo. Leonardo entra com o café para os dois. Salma diz a Leonardo que só quer saber porque eles não podem tentar de novo e se ele ainda tem esperanças de voltar com Ângela. Leonardo diz que não, que já se deu conta de quem Ângela é e nunca mais voltará a acontecer algo entre eles. Leonardo diz que sabe que Salma gosta dele de verdade, que ela tem lhe demonstrado isso. Salma diz que não gosta dele, o ama, pede para tentarem de novo, que deixe ela amá-lo como ele merece e o beija. Leonardo corresponde ao beijo dela. Depois, Salma diz que vai deixá-lo descansar, que amanhã levantará para preparar o café da manhã dele, o beija novamente e sai. Sozinho, Leonardo chora e se pergunta por que Ângela o enganou. No dia seguinte, Pablo, Abel e Luz não encontram Estrelinha em casa. Guigo acha uma carta que Estrelinha deixou, dizendo que escutou Pablo e Abel dizendo que iam levá-la para um orfanato. Por isso ela fugiu, pois prefere viver nas ruas e desejando melhoras para ele. Álvaro está feliz com a recuperação de Clara e Flávia percebe a troca de olhares entre ela e Dário. Geraldo reúne todos os empregados, diz que não está acusando ninguém, mas precisa saber onde estão as joias de Beatriz. Todos os empregados dizem que não sabem de nada. Nesse instante, Samantha entra no quarto do pai acompanhada de Mirtes, que diz que já sabe o que está acontecendo. Mirtes pede perdão a Geraldo, mas diz que ele tem que fazer uma denúncia para que o culpado seja castigado. Geraldo se nega. Samantha quer fazer a denúncia e insinua que Adela e Ângela possam ser as culpadas. Adela diz que nem a filha e nem ela são ladras.
Geraldo diz que não quer acusar ninguém, a menos que alguém tenha algo a dizer. Nesse momento, Luz se lembra do dia em que viu Samantha pegando as joias da mãe. Samantha insiste em fazer a denúncia, mas Geraldo a coloca em seu lugar e pede para ela e Mirtes saírem. Mirtes pergunta se ele vai permitir que zombem dele. Geraldo diz que é a sua última palavra e pede desculpas aos empregados. Ângela chega ao hospital para tomar a vacina. Mirtes e Samantha acusam Adela descaradamente, dizendo que se ela tivesse um pouco de decência, deveria devolver as joias que a filha e ela roubaram. Adela diz que a filha e ela não roubaram nada e que não vai permitir que as insultem e nem as trate mal. Luz fica escondida escutando a conversa entre elas. Mirtes diz que vai convencer Geraldo a denunciar o roubo para que meta aquela escória na prisão. No hospital, Geraldo pergunta a Legaspi o que ele descobriu sobre Álvaro. Legaspi mente, dizendo que apesar da investigação exaustiva que fizeram, não encontraram nada, que tiveram uma pista falsa e Álvaro está limpo. Legaspi diz que se Álvaro fez algo de errado, foi muito cuidadoso porque até agora eles não têm nada contra ele. O enfermeiro prepara o remédio que Samantha deu e aplica a vacina em Ângela. Mirtes consegue vender sua galeria com todos os quadros de Beatriz. Ângela está conversando com Leonardo sobre a operação de Guigo quando começa a se sentir mal. Leonardo diz que ela pode dizer para a Luz e falar com ele. De repente, Ângela fica muito tonta e desmaia. Assustado, Leonardo a pega em seus braços e a leva para fazer exames. Abel sai à procura de Estrelinha. Ela o vê no parque e se esconde. Leonardo diz a Nélida que Ângela está com a pressão muito baixa. Ângela acorda sentindo muita dor e sangrando. Ela pede para Leonardo ajudá-la, salvar o seu bebê. A água da vila é cortada. Adela pede desculpas a Geraldo, mas diz que já não quer trabalhar na casa dele. Adela diz que a filha e ela são pobres, mas não são ladras, e ela não vai permitir que a humilhem e nem a ofendam mais. Clarinha surpreende Dário lhe dando um beijo. A doutora Romano diz que Ângela tem uma ameaça de aborto. Ângela fica com medo diante a possibilidade de perder o filho. A médica pergunta se ela tomou algo fora da medicação que deu. Ângela diz que não, que somente lhe aplicaram a vacina. Doutora Romano diz que Ângela terá que ficar de repouso absoluto se quiser salvar o bebê. Nélida flagra Dário e Clarinha se beijando. Dário diz a Clara que aquilo não pode acontecer de jeito nenhum, que é o médico dela. Ela é irmã do Álvaro e, além do mais, muito jovem para ele. Clarinha diz que já é maior de idade e pergunta o que tem de mal que ela goste dele. Clara pede para Dário dizer que não sente o mesmo que ela. Dário diz que não importa o que ele sente, não pode ser, e pede para ela esquecer que aquilo aconteceu. Geraldo diz a Adela que não está culpando e nem Ângela e que não quer que ela vá embora dali. Adela diz que a filha dele e a senhora Mirtes acreditam que Ângela e ela roubaram as joias e ela não pode ficar aonde vão acusá-la sempre. Dário diz a Nélida que Clara o beijou porque está confusa, que foi um erro, uma bobagem. Nélida promete a Dário que não dirá nada a ninguém, mas o aconselha que se estiver sentindo algo por Clara, é melhor se afastar dela como médico. Félix chega na vila e gosta de saber que a água foi cortada. Ele se faz de bonzinho e diz a Abel, Nancy e aos outros moradores que se eles aceitarem, ele pode emprestar o dinheiro para que paguem a dívida. Os moradores começam a gritar o nome de Félix e o agradecem. Luz conta para Geraldo que viu Samantha mexendo nas coisas de Beatriz, onde estavam as suas joias. Luz diz que acha que Samantha está fazendo tudo isso para prejudicar Ângela. Geraldo diz a Luz que seria injusto acusar a filha sem provas, assim como a eles. Doutora Romano diz a Ângela que a medicação está funcionando e parece que a hemorragia está sendo controlada. Leonardo conta para Álvaro que Ângela corre o risco de ter um aborto espontâneo e que tiveram que interná-la com urgência. Álvaro sai correndo para ver ela. Ângela avisa a mãe que está internada. Álvaro diz a Ângela que sente muito e que foi apoiá-la. Frágil, Ângela diz que não quer que o seu bebê morra. Leonardo fica triste ao ver Ângela e Álvaro tão próximos. Álvaro chora e pede para Deus não tirar o bebê deles. Leonardo entra e diz a Ângela e Álvaro que entende o momento tão delicado que eles estão passando como pais e que qualquer coisa que precisarem, contam com ele.
Álvaro bagaceira, cretino nojento, diz que Leonardo deve estar feliz, pois queria que Ângela perdesse o filho deles. Leonardo pergunta se Álvaro está mal da cabeça, diz que estão falando de uma vida e isso vai além dos problemas que pode haver entre eles. Ângela manda Álvaro se acalmar, diz que foi Leonardo quem a atendeu enquanto a doutora Romano não estava e para ele não querer tirar proveito da situação. Álvaro continua acusando Leonardo de querer fazer desaparecer aquela prova de amor que Ângela e ele têm. Ângela manda Álvaro sair. Doutora Romano chega, repreende Leonardo e Álvaro por estarem discutindo na frente de Ângela e manda eles saírem. Leonardo pede desculpas, diz que aquela não foi a sua intenção e se retira. Álvaro pergunta se a médica se esqueceu de quem ele é naquele hospital. Doutora Romano diz a ele: não me importa se você é o presidente em pessoa, se está afetando a algum dos meus pacientes, vai se ver comigo. E manda ele sair e voltar quando estiver mais tranquilo. O enfermeiro avisa Samantha que o trabalho foi feito. Nélida informa Geraldo que Ângela está internada e que pode sofrer um aborto espontâneo. Samantha finge ficar com pena de Ângela. Álvaro volta a ameaçar Legaspi com as fotos e diz que é melhor ele se afastar do hospital por um tempo. Geraldo presta o seu apoio a Ângela. Ele e Ângela rezam pedindo a Deus para salvar o filho dela. A secretária do hospital Vega avisa Luz que Leonardo quer ver Guigo para examiná-lo. Dário vai conversar com Clarinha e pede que por favor ela entenda sua posição. Ele não pode. Clara diz que ele não pode, mas pergunta se ele quer. Dário diz que não pode e não quer querer, mas não resiste e a beija. Depois, ele diz que aquilo não está certo e sai do quarto dela. Nancy avisa Abel e Pablo que a água não será ligada até que eles paguem toda a dívida. Abel conta para Pablo a oferta que Félix fez. Geraldo diz a Samantha que quer saber a verdade sobre o que aconteceu com as joias da mãe dela. Samantha se vitimiza, diz ao pai que não teve nada a ver com isso e pergunta se ele tem ideia de como lhe dói, que coloque a dela e Ângela sempre à frente dela, que é sua filha, e sai da sala dele. Pablo sai à procura de Estrelinha. Ela o vê e volta a se esconder. Leonardo examina Guigo. Guigo diz a ele que não sabe se quer tentar de novo. Leonardo o anima e promete que farão de tudo para que ele se recupere. Legaspi renuncia ao seu cargo no consórcio hospitalar Vega. Ele diz a Geraldo que vai conservar suas ações, mas não vai trabalhar mais.